paz, meus irmãos! Deus é bom demais. E a palavra de Deus ela é muito rica em nos ensinar. Tudo aquilo que a gente come pode ter uma consequência, para o bem ou para o mal. Vamos entender isso que eu estou falando para vocês aqui de forma mais clara e transparente na palavra de Deus? O primeiro homem, Deus criou ele do pó da terra e soprou sobre as suas narinas um fôlego de vida, então se tornou ser vivente. E Deus colocou eles no jardim do Éden. E Deus falou assim, cultive esse jardim aí. Só que Deus deu uma orientação para Adão assim que colocou ele lá no jardim do Éden. Sabe o que Deus falou para ele? Deus falou para ele o seguinte, lá em Gênesis 2,17. Coma de todas as árvores, Adão. Tudo aí é para você comer, para você desfrutar. Exceto, não pode fazer. É proibido. Não faça isso. E Deus falou isso para ele. Nessas palavras. Exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Irmãos, Deus tinha dado o jardim pro cara. Falou assim, cultiva esse negócio aí, já está plantado, só cultiva. Cuida aí desse jardim, tira os matos, come dessas árvores frutíferas aí. E Deus deu umas ordens para ele, assim, coloca o nome dos animais. Ele foi colocando o nome dos animais e ele viu que nenhum animal fazia par com ele. Então Deus viu que o homem não era bom que ele ficasse só. Então fez ele adormecer, de sua costela, tirou Eva. Adão gostou demais, hein? Obrigado, Deus! Aí sim, faz parte do meu corpo, parece muito comigo e vai dar certinho. Essa é corpo do meu corpo, sangue do meu sangue. Vai dar muito certo, Senhor. Obrigado, Deus! Então Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Homem e mulher, Deus os criou e colocou no jardim. E deu essa ordem para eles. Come dessas árvores aí, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, morrerão. A palavra de Deus, ela é muito justa e fiel. E a palavra de Deus, ela não retrocede. Tudo que Deus fala, tudo que Deus promete, ele cumpre na sua palavra. A palavra fala que passarás os céus e a terra, mas a palavra que Deus falou permanecerá para todo sempre. Então não vai mudar. Em Colossenses, fala algo interessante para a gente. Colossenses ou Gálatas. Fala algo interessante pra gente. Estou em dúvida, mas depois eu coloco aqui no vídeo. Fala assim, de Deus ninguém se zomba. Tudo aquilo que o homem planta, tudo aquilo que o homem semeia, certamente ele colherá. Porque de Deus ninguém se zomba. Deus é justo e fiel. Tudo aquilo que a gente planta, as nossas ações, aquilo que a gente se alimenta com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, aquilo que a gente tem escutado, tem se alimentado, certamente isso gera alguns recortes e as nossas ações, as nossas atitudes vão ser em cima disso, em cima dessas coisas. Pode ser que a gente se alimenta com dúvidas, foi o que aconteceu aqui. Lá no capítulo 3, fala do pecado do homem e da mulher. Olha só como que essa serpente é esperta. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor, Deus, havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não deveriam comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Como assim de nenhuma das árvores do jardim? Deus não falou isso. Deus falou que poderia comer de todos os frutos de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas começou a criar uma dúvida, fez uma pergunta. Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Começou a implantar uma dúvida na mente, no coração de Eva. Eva respondeu, podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não coma e nem sequer toque no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Repete de novo aquilo que Deus falou. Se você fizer isso, certamente vocês morrerão. Porque o pecado, ele não distancia Deus de nós. Nós que nos distanciamos da presença de Deus. Deus, ele continua vindo todos os dias ao nosso encontro. Só que o pecado, ele tem esse poder de nos aprisionar. E às vezes nós que distanciamos da presença de Deus porque estamos em pecados, não nos sentimos dignos de chegar diante da presença de Deus. Só que eu quero trazer algo aqui para vocês.
Deus fala que nós já fomos justificados através da pessoa de Jesus Cristo. Então não há nenhuma condenação sobre a minha vida, nem sobre a sua vida. Todo o pecado que você cometeu, até no dia de hoje, que você está escutando essa mensagem, ou o pecado que você ainda vai cometer, eu tenho algo para te dizer. Jesus já perdoou isso lá na cruz do Calvário. Então o que eu tenho que fazer? Reconhecer a minha falha, me arrepender e procurar viver uma vida diante da presença de Deus. Eu vou falhar? Sim. A palavra fala que não tem nenhum que sequer que não pecou. A palavra fala que nenhum de nós era merecedores da glória de Deus. Mas Deus, ele decidiu nos amar. Primeiro, antes mesmo da fundação do mundo, Deus decidiu te amar. Deus decidiu me amar com as minhas falhas, porque Ele amou. Ao ponto de entregar o seu Filho amado, Cristo Jesus, para morrer em nosso lugar. Isso é amor. Entregar o seu melhor, para que eu e você pudesse ter vida e vida em abundância. Isso é o melhor. Então o pecado, ele não distancia Deus de você. O pecado distancia você de Deus, porque você não se acha merecedor da presença de Deus. Mas Deus falou para mim, falou para você e tem falado para nós através da sua escritura. Vocês já foram justificados, vocês já foram perdoados. Toda escrita de dívida que estava sobre a sua vida, Jesus levou naquela cruz. Então você está liberto, você está livre. Mas não para continuar pecando, mas para buscar a Deus, se reconciliar com o Pai. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então quando Eva aqui, ela tem uma certa dúvida, ou quando Satanás tenta tentar colocar dúvida na sua mente, será que você é perdoado? Será que você é justificado? Será que Jesus morreu na cruz no seu lugar? Será que a graça é o bastante, é suficiente? Isso não deve permear os nossos pensamentos, não deve fazer parte dos nossos pensamentos. Pelo contrário, temos que entender que somos amados, nós somos desejados, somos escolhidos, somos perdoados, somos justificados. Aquele que não poupou o seu próprio Filho não nos dará tudo aquilo que a gente pedir. Peça perdão para Deus, se arrependa dos seus pecados, confesse seus pecados para o Senhor e seja liberto de toda acusação de Satanás. Seja livre. Você é justificado, você é amado, porque Jesus te amou. Deus te amou primeiro, porque Ele amou. E aí tenta colocar essa dúvida aqui no coração de Eva, na mente de Eva. Deus disse, não coma, nem sequer toque no fruto daquela árvore. Se fizer, certamente morrerão. E isso é a promessa de Deus para esse casal aqui. É claro que vocês não morrerão. Olha só. A serpente respondeu à mulher, Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão. E como Deus conhecerão o bem e o mal. Serão como Deus, vocês conhecerão do bem e do mal. Colocou mais uma dúvida, colocou indagação no coração de Eva. Vou conhecer do bem e do mal. Você como Deus e eu também não vou morrer. Será que isso é verdade? Dúvidas, colocou mais dúvidas no coração de Eva. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso. Desejou a sabedoria que ele lhe daria. Ele olhou com os olhos, desejou, viu o fruto, escutou a tentação. Vou ser sábia. Esse fruto eu posso comer. Será que Deus mesmo está certo? Será que essas promessas de Deus vão se cumprir na minha vida? Eu acho que eu vou viver minha vida conforme esse povo do mundo está vivendo. Vou aproveitar enquanto eu tenho vida. Porque depois que eu morrer, não tem como fazer nada. Tem várias formas de aproveitar a vida servindo ao Senhor, buscando ao Senhor, se alegrando na presença do Senhor. Busca o Senhor todos os dias. Se alegre na presença do Senhor todos os dias. De uma forma plena. De uma forma que você vai expressar a santidade na qual Ele já te deu. Expressar a graça na qual que Ele já te deu. Expressar o perdão que Ele já te deu. Expressar a vida que Ele já te deu. Expressar o amor que Ele já te deu. Que é a pessoa de Jesus Cristo. Só que Eva, ela queria fazer algo que era o contrário da vontade de Deus. Assim tomou do fruto e o comeu. Então ela pegou no fruto. Os nossos olhos cobiçam muita coisa. Os nossos olhos é fonte de entrada para todo o nosso corpo. A palavra fala que nossos olhos iluminam todo o nosso corpo.
Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente se alimenta com os nossos olhos, diz como é que vai ser todo o nosso corpo. Por isso que a palavra fala, é melhor ir para o céu com um olho só do que ir para o inferno com os dois. Tome cuidado naquilo que você está vendo. Tome cuidado naquilo que você está se alimentando com os seus olhos, porque isso define como é que vai ser suas atitudes. Ela olhou, ela escutou o que Satanás falou, ela olhou para o fruto, nossa, é bonito demais, desejou, e ela teve uma ação de pegar no fruto. Deus falou, nem sequer toque nesse fruto. Então ela tocou no fruto. Ela não só tocou, mas ela também comeu. Depois deu ao marido, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Costuraram folhas de figueira para se cobrir, que eles viram que estava nu. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Deus não deixou de vir, mesmo sabendo que o homem tinha desobedecido à sua palavra, mesmo sabendo que eles tinham pecado, mesmo sabendo que eles tinham desobedecido à ordem que Deus tinha dado para eles. Deus, mesmo assim, no entardecer, no soprar da brisa, Deus foi lá e eles escutaram os passos do próprio Deus vindo ao encontro deles e eles se esconderam. Deixa eu falar para você, Deus todos os dias, todas as manhãs, a palavra fala que as misericórdias do Senhor são renovadas sobre as nossas vidas. Todos os dias, todo dia cedinho, Deus vem ao seu encontro, vem ao meu encontro e renova suas misericórdias sobre as nossas vidas e nos dá uma nova oportunidade para que a gente venha ser uma pessoa melhor, para que a gente venha se arrepender, para que a gente venha entender o cuidado e o favor dele sobre as nossas vidas. Deus é bom demais, meus irmãos. Deus sabia que eles tinham pecado. E Deus pergunta. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Onde você está, meu irmão? Onde você está? Deus não pergunta o que você está fazendo. Deus não pergunta quanto dinheiro você acumulou. Deus pergunta onde você está, onde está seu coração, onde está sua mente, onde está sua vida, onde está sua família, onde está seu relacionamento com o Senhor, onde você está. Às vezes você está perdido, igual aquele filho pródigo, ao ponto de comer lavagem. Você está bem distante do Senhor. Mas o Senhor fala bem assim, eu tenho roupas limpas, eu tenho anel, eu tenho calçado, eu tenho novilho, e eu vou fazer uma grande festa quando você voltar para a minha presença. Deus quer que você volte para a presença dele. Onde você está define quem você é com relação a Deus. Volte para o Senhor. Volte para o Senhor, meu irmão. Não fica com vergonha, não. Deus te ama demais. Deus é nosso Pai. Deus é nosso conselheiro. Deus é nosso amigo. Ele respondeu, ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Estavam nu, tiveram medo da presença de Deus. Não precisa ter medo da presença de Deus. Volte-se para o Senhor enquanto há tempo. Busca o Senhor enquanto há fôlego de vida, esse fôlego que Ele nos deu, essa oportunidade que Ele tem nos dado todos os dias. O Senhor todo dia vem ao seu encontro, vem ao meu encontro. Volte-se para Ele. Então aquilo que o homem comeu com a mulher que se alimentou, o que trouxe? Morte, dor, sofrimento, expulsão, espinhos, suor, lágrimas, sangue, muito espinho. A palavra de Deus fala que a mulher sentirá fortes dores, fala que a serpente rastejará pelo chão e a mulher pisará na sua cabeça. O homem terá que trabalhar do suor do seu trabalho, ele se alimentará, a terra produzirá muito espinho, só sofrimento. Ele expulsou eles do jardim. Tudo porque desobedeceram a Deus e comeram algo que não era para comer. Se alimentaram de algo que não era para se alimentar. Esse é o relato da queda do homem, do qual Deus criou e desobedeceu ele logo em sequência, junto com sua esposa. Mas eu tenho algo para te dizer. Às vezes você tem comido uma comida e essa comida ela tem te feito mal, essa comida está estragada, essa comida te dá uma má digestão, essa comida faz com que você fique 2, 3 dias no trono, igual o rei. Dá ânsia de vômito, dor de cabeça, uma série de doenças, desidrata de tanto ir no banheiro.
né? Infecção intestinal, enfim, você tem comida estragada, uma comida podre. Mas eu quero te dar uma comida que você vai comer e nunca mais você terá fome. Nunca mais você terá sede. Uma comida que vem direto do céu. Um maná que vem do céu. Não aquele maná que Deus fez cair lá do céu, quando Moisés estava com o povo no Egito, que era para passar 40 dias e eles ficaram 40 anos. Não aquele maná que eles tinham que comer todo dia, mas o maná que quando você se alimenta, você não terá mais fome, vai saciar sua fome, vai saciar sua sede, vai preencher todo o seu ser. E esse maná é a pessoa de Jesus Cristo. Sabe? Quando a palavra de Deus vai falando para nós aqui, por exemplo, em Mateus 4, fala o seguinte. Só abre aqui para a gente ir lendo aqui, entendendo. De comida, a gente está falando de comida. O que a gente pode comer? O que essa comida pode fazer, né, nas nossas vidas? Em Mateus 4 fala assim, ó, Jesus respondeu, as escrituras diz, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Não é só de pão, mas é de toda palavra que vem da boca de Deus. Em Deuteronômio, essa passagem, Jesus ele está recitando aqui, Deuteronômio, livro de Deuteronômio aqui, ó, no Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Fala assim, sim, ele os humilhou e permitiu que tivesse fome. Em seguida, ele os sustentou com o maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhe ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Não é só de pão que a gente vive, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. E falando da palavra que vem da boca do Senhor, isso Jesus falou para nós ali, quando ele foi levado para o deserto, estava 40 dias sem comer nada, e Jesus falou isso. Só que o próprio Cristo, ele fala algo interessante para nós. E eu quero ir fechando aqui essa meditação com vocês a respeito disso. Jesus fala o seguinte, Jesus fala, eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Sabe quando a gente faz aquela oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, dai-nos hoje o pão que necessitamos para o dia de hoje. O pão que a gente necessita para cada dia, além de ser um alimento que vai alimentar a nossa carne, mas o pão que a gente precisa de cada dia é Jesus. Esse é o alimento. Esse alimento que nos fortalece. Esse alimento que nos faz permanecer de pé diante das tribulações, das situações da qual a gente enfrenta no dia a dia. E Jesus fala assim, ó, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Então Jesus é o pão que nos alimenta. É o pão que nós necessitamos todos os dias da nossa vida. Jesus é tudo que nós necessitamos. A nossa fome, a nossa sede, a lacuna que tem em nós para ser preenchido, não vai ser preenchido com as coisas do mundo, mas sim com a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Deus fala assim, ó, Jesus fala, busque o Senhor e o seu reino em primeiro lugar, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É buscar o Senhor em primeiro lugar. Quando eu busco o Senhor, eu estou satisfeito, eu não tenho mais fome, eu não tenho mais sede, porque eu estou buscando o Senhor. O Senhor tem me alimentado todos os dias, então Ele me alimenta, então eu não vou ter mais fome, eu não vou ter mais sede, porque eu tenho me alimentado dele. Só que o povo não entendeu o que Jesus estava falando. Tanto é que Jesus olha para os discípulos e fala assim, e vocês, não vão embora também? Porque muita gente abandonou Jesus quando Jesus falou isso. Que teria que comer da carne dele, teria que beber do sangue dele, só que as pessoas não entenderam que ele é o pão vivo que desceu do céu. A gente vai ter mais aquele, estou com muito problema, estou com uma depressão interminável. Eu sei que tem muitos problemas que a gente precisa de médico, precisa de medicamento, mas Jesus está falando assim, ó, eu sou tudo que você precisa, tenha fé em mim, me busque a minha presença. Porque eu sou tudo que vocês precisam. E Jesus pergunta para os discípulos, e vocês não vão embora também? E Pedro se levanta, para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Jesus está falando da eternidade. Sabe que quando você começa a assistir um filme, e às vezes você quer passar mais rápido para você saber o fim do filme,
Aí você fala, se eu soubesse o fim do filme, eu ia continuar vendo ele, né? Porque às vezes o fim do filme é bacana. O personagem principal não vai morrer. Aquele casal vai ficar junto. Aquela história vai dar a continuidade da história. O fim vai ser bacana, vai ser um filme feliz, enfim. Né? A gente fica com essas dúvidas antes de assistir o filme. Só que o filme da nossa história já foi todo escrito. E está aqui, que é a palavra de Deus, que é o nosso manual de instrução. E o fim da nossa história já está escrito. Tudo que Deus fez no passado foi pensando para o nosso futuro. Então, o meu futuro e o seu futuro já está pensado, já está tudo arquitetado, já está tudo pronto. Deus já fez tudo que tinha que fazer. A única coisa que eu e você tem que fazer é crer e viver as promessas de Deus. Porque o meu futuro, o seu futuro já está preparado por Deus. E é o melhor. É uma vida eterna junto com Ele. Então aquilo que eu me alimento vai revelar quem eu sou em Deus. Se você tem se alimentar de coisa estragada, isso vai gerar morte, isso vai gerar distanciamento, isso gera o pecado. E o pecado, você se distancia de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o salário da obediência é vida, e vida eterna com Deus. E Jesus fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu tenho que entender a graça na minha vida, eu tenho que entender que eu sou justificado e me alimentar dessas coisas. Se alimentar de Jesus, se alimentar da palavra de Deus, que é tudo que nós precisamos. Jesus fala algo interessante aqui para a gente encerrar, em João 4. Olha só o que ele fala aqui, João 4, a partir do verso 3:2. A gente vai encerrando aqui. Ele, porém, respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Vou falar para vocês agora. Os discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Estava pensando de comida física, né? Algo natural, para alimentar o bucho. A gente também tem fome. As nossas necessidades fisiológicas vai vir, é fome. A fome aparece, mas como que surgiu a fome? É uma necessidade que nós temos e temos que saciar essa nossa fome. Mas não só a nossa fome física. Necessitamos também de nos alimentar de algo espiritual que é eterno, que já está preparado por Deus. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início e ele é o fim. Nós estamos aprendendo tudo aquilo que Deus escreveu para nós, deixou escrito aqui na sua palavra. E o fim nós conhecemos também. Se nós permanecermos no caminho do Senhor e formos fiel até o fim, herdaremos a coroa da vida eterna, juntamente com o Pai no céu. Se a gente fizer as coisas que desagradam a Deus, achando que não vamos passar dessa vida e não vamos ter algo diferente lá, depois que a gente morrer e se encontrar com Deus, você está redondamente enganado. Porque Deus ele é justo, Deus é fiel e de Deus ninguém se zomba. Tudo que Deus falou, ele vai cumprir, porque ele é fiel e justo. Não zombe da presença de Deus, não zombe daquilo que Deus deixou escrito. Fique ligeiro, endireitai os teus caminhos, consertai as tuas veredas, porque o reino de Deus está próximo. Vamos consertar o nosso caminho. Jesus ele é o caminho, Jesus ele é a verdade, Jesus ele é a vida. Ninguém se achega ao Pai se não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele é o caminho. Ele é a ponte que liga entre você e Deus. O véu já se rasgou, você tem um livre acesso à pessoa de Deus, que é nosso Pai, através de Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus te incomoda todo dia para que você possa se comportar como um filho. Comece a alimentar seu espírito. E você vai experimentar algo grandioso, saber que o seu futuro já está resguardado por Deus. Então você não vai ficar ansioso para o seu futuro, porque já está resguardado por Deus. Você sabe que seu futuro é um futuro de excelência. É uma casa que Deus preparou para você. Não se perturbe o seu coração. Creia em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus foi para lá, está preparando lugar para mim e para você. Amém? Paulo continuando aqui. Os discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. O alimento de Jesus é fazer a vontade de Deus, aquele que enviou. O meu alimento, o seu alimento é fazer a vontade de Deus. E assim a gente vai desfrutar do melhor que tem preparado para mim e para você, não só nessa terra, mas também na eternidade com Ele. Amém? Se alimente de Jesus, busque a Jesus todos os dias da sua vida. Ele é a fonte de alimentos que nós precisamos. Temos que estar conectados nele, dia após dia. Um grande abraço,
Um beijo no seu coração, que você possa desfrutar da presença de Jesus. Amém?